Então, aqui a gente dando continuidade ainda, quem são os contribuintes individuais. Desde que receba a remuneração decorrente da empresa. Então, voltando do que a gente estava falando, trabalhou, recebeu, e aí então mais um requisito, não basta trabalhar. Esse trabalho não pode ser voluntário. Ele tem que trabalhar e receber remuneração. Tanto que o valor da contribuição é uma porcentagem da remuneração. Que receba, trabalhou, recebeu, fez a inscrição, pagou. Esse é o circuito que tem que ser feito. Titular de firma individual urbano-rural. Então aqui repete mesmo na IN. Todos os sócios nas sociedades em nome coletivo de capital e indústria. Sócio administrador, cotista, administrador não empregado. Eu quis trazer bastante essa questão do sócio, porque eu estou recebendo muita pergunta no sentido de a pessoa já viu que ou ela já está aposentada e ela é sócio de uma empresa, ou ela viu que não vai se aposentar, vai só se aposentar com 65 anos, ela não tem mais interesse de recolher. Tá tendo já muitas pessoas nesse sentido. Para recolher até 65 anos, para ter um valor de um salário mínimo, se eu for recolher com o que eu estou recolhendo, eu prefiro deixar de recolher. Então, isso daqui é até para uma informação para darmos para o nosso cliente, que é o quê? O sócio, ele pode, então, não recolher como contribuinte individual? Que situação que ele não poderia? Então, essa é importante. O sócio que ele não retira prolabore, ele pode não recolher contribuição social. Então, ele pode ser sócio da empresa, um sócio de capital, mas então um sócio que não trabalha, porque o fato gerador da contribuição é o trabalho remunerado. Se ele é sócio da empresa, mas ele não exerce atividade, não trabalha, não gera o fato gerador. Então é possível, então, não recolher previdência social, não recolher a contribuição social. Quando que a gente entra com revisão? Então, revisão, sempre a gente vai ter, ele já é aposentado, então estamos falando de uma pessoa aposentada. A carta de concessão ali é o marco. Então, se nós formos verificar dali para trás, aí a gente pode estudar questões de revisão. Agora, se o pedido dele foi, vamos pensar, essas contribuições foram no período que antes de aposentar ou depois de aposentar. Então, antes de aposentar, dá para a gente dar uma estudada nessa situação. Se a gente for pensar, mas ele pediu aposentadoria por idade, mas o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício que a pessoa tem direito. Aí, o que é importante? A gente sempre verificar a possibilidade, depois outra situação, ver o financeiro, se vai compensar ou não. Mas é sempre importante a gente verificar, nós como advogados, verificar quais os caminhos que a gente tem. E aí a gente opta pelo que é adequado no caso concreto. Então, se a gente pensar que vai regularizar uma situação para trás, é possível, em tese, hipoteticamente, pensar sim numa revisão. Aí é essa situação que você falou. Realmente, aí vai ver quanto tempo foi, qual que é o valor do... E isso é tudo conta matemática. Todas essas questões das contribuições, conta matemática. Quanto que vai pagar e qual é a repercussão financeira no valor do benefício. Isso daí a gente tem como contabilizar. Então, aí é uma outra questão para se verificar. Primeiro a gente está vendo se é possível fazer a revisão. A sua pergunta já é, a partir de quando vai ter os efeitos financeiros? Aqui eu não estou nem pensando em retroação de DER, porque eu estou pensando da DER, revisão daquela DER, mas em vez de contar uma aposentadoria por... E aí, eu não preciso nem mudar a espécie de aposentadoria. Eu posso manter a aposentadoria por idade, mas vai aumentar a renda mensal inicial, por quê? O valor da aposentadoria por idade é 70% mais 1% a cada ano contribuído. Cada vez que você aumenta um ano ali, vai aumentar 1% no valor da aposentadoria. Então, a gente conseguiria pensar
na modificação de benefício, se, vamos supor, ele deu alguma entrada administrativa antes. Aí vamos colocar já uma situação indo para o raciocínio da Thaís. Então, ele aposentou em 2018 com uma aposentadoria por idade. Mas em 2015, ele já tinha dado entrada numa aposentadoria por tempo de contribuição. Porque ele tinha um período como contribuinte individual que não foi reconhecido pelo INSS e foi negado o pedido. Aí ele esperou 3 anos, entrou com a aposentadoria por idade e foi reconhecido. Aí sim a gente pode pensar numa retroação de DER para aquele primeiro requerimento administrativo. E aí fazendo a prova e pagamento e indenização desse período anterior que ele trabalhou como contribuinte individual e não foi reconhecido, não tinha pagamento, não foi reconhecido. Uma questão importante para a nomenclatura. Quando tiver daqui para 5 anos, é pagamento de contribuição. De 5 anos para trás entra como indenização. Daqui para 5 anos, competência Previdência Social é ela que emite a guia. 5 anos para trás, Receita Federal. Porque entra como indenização, vai entrar aquelas multas, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é interessante a sua pergunta, porque aqui a gente está falando sempre de regularização para concessão. Mas pode acontecer sim esse caso. E aí, como analogia assim, de uma situação mais simples, mais usual que a gente costuma fazer, é quando a pessoa é aposentada e não foi reconhecido um período especial. E aí nós entramos para o quê? Reconhecer aquele tempo especial, majorar o tempo de contribuição e aumentar a renda mensal inicial. O raciocínio seria o mesmo. Tudo que a gente regularizar para trás da aposentadoria. Agora, quando você falou, veio na minha cabeça que ele contribuiu depois. Aí não daria porque seria desaposentação. Não, contribuição. Tudo que foi depois não pode mais. Agora, para trás, tem fundamento sim, é possível. Aí só tem que fazer as contas. E aí é conta. Nós advogados que não gostamos de conta, eu sempre brinco, eu gosto dos 30%, mas agora a gente tem que fazer a conta mesmo. Mas qual que é o meu benefício financeiro disso? Eu vou pagar. Eu fiz ontem saiu uma guia lá, a pessoa vai pagar 28 mil por poucos meses, mas ele tem 52 anos, se ele não se aposenta agora, homem, só com 65. Então, a vantagem financeira, daí o que a gente tem que pensar, não só o que ele está pagando, mas mostrar para ele vai receber benefício por 13 anos, de 52 a 65. Então, o que ele deixa de... Ele recupera esse valor que ele está colocando hoje. O que ele vai ganhar e a situação aí sim... O nosso planejamento hoje, ele deixou de ser planejamento previdenciário. É um planejamento tributário e é um planejamento financeiro. Então, a nossa consulta... Porque o planejamento, sempre eu falava assim, é a consulta que a gente dá para o cliente. Quando você pode se aposentar, quanto você tem que pagar. Mas agora a gente consegue... Nós conseguimos colocar muito mais informações de valor para esse nosso cliente. E aí que está a diferenciação do advogado previdenciário que vai conseguir continuar e com um bom serviço. É essa a diferenciação. É o valor que a gente vai levar para o nosso cliente. Mostrar o quanto que ele vai deixar, o quanto ele vai ganhar em uma outra situação para ampliar aqui. Aí a gente vai fazer um planejamento daqui para frente, porque 52 anos, muitas vezes, a pessoa vai trabalhar, empresário, vai abrir ou vai começar a trabalhar como contribuinte individual, enfim. Aí é onde a gente consegue trabalhar nessa situação até que eu falei. Ele vai trabalhar mesmo ou ele só vai estar como sócio de capital? Para uma situação que, de repente, ele não precise pagar a contribuição porque ele não está... com prolabore. É uma situação que ele vai estar aposentado, vai ter uma renda de uma empresa que ele está como sócio de capital sem trabalho, e aí você consegue já orientar essa pessoa daqui para frente. E aí quem fala que o direito previdenciário é simples, né?
Ai, eu ouço isso. Daí Nossa, eu nunca ouvi isso na vida. eu ouço muito e aí eu adoro, né? Porque aí a gente mostra tudo isso. Não é. Nós que estudamos, aí que não é. Então, mas realmente, quando o cliente vem 12, o decreto, a IN, sempre eu estou falando do INSS, porque a intenção maior é que a gente regularize isso como consequência, como fim, o reconhecimento para aposentadoria. O reconhecimento para completar o vínculo e para se aposentar. Aqui eu trouxe o contribuinte individual, o contribuinte individual o mais usual, que é aquele que presta serviço para a pessoa física e ele pode prestar serviço para a pessoa jurídica. Então eu sempre trago o exemplo do advogado mesmo, que nós advogados, nós podemos ser empresários, então nós podemos abrir uma inscrição, podemos ser simples, por exemplo, mesmo como simples vai entrar nessa situação, que seria o quê? Prestar serviço para a pessoa física e prestar serviço para a pessoa jurídica. E a forma de contribuição altera. Por quê? O responsável tributário altera. A ideia aqui e assim, para outros tipos de segurados obrigatórios é o quê? Sempre que o trabalhador prestar serviço para uma pessoa jurídica, quem é o responsável tributário é o tomador de serviço. Responsável tributário é a empresa. Isso é de suma importância. Tem um princípio constitucional que é o princípio da automaticidade das prestações. E vai se aplicar no contribuinte individual nessa situação. Que é o quê? Quando o contribuinte individual prestar serviço para uma empresa, então nós advogados, seja aquela pessoa que presta serviço para a Procuradoria-Geral do Estado, quem faz já é recolhido, então recolhe 11% da nossa remuneração, da remuneração do advogado, e a pessoa jurídica recolhe mais 20%. Então, recolhe. Quem que tem que fazer isso? Tomador, é a empresa. Qual é a consequência? Se ela não fizer, o contribuinte individual não pode ser prejudicado. É a mesma ideia utilizada para o empregado e para o empregado doméstico. Então, esse princípio da automaticidade das prestações, ele é aplicado para o empregado doméstico e para o contribuinte individual que preste serviço à pessoa jurídica. E não precisa ser exclusivamente para a pessoa jurídica. Então, falei aqui, o advogado pode ter o simples, mas ele pode não ter a inscrição no simples. Ele pode ser um profissional contribuinte individual que faça ali o seu livro caixa, que ele pague a sua remuneração e no mesmo mês ele preste serviço a uma pessoa física e ele vai pagar a sua contribuição como? Aqui, ó, presta serviço para a pessoa física, ele vai recolher 20% da remuneração que ele declarar. Ele declara o quanto ele recebeu de remuneração. E aí a alíquota é 20% sobre o valor declarado. 20% é o total, única, porque não vai ter, a pessoa física não paga, é só ele que paga. O dia do pagamento é o dia 15. E a responsabilidade da contribuição é do próprio trabalhador, do próprio contribuinte individual. Uma informação importante aqui: as informações começaram a ser cruzadas com a Receita Federal do Brasil. Então, se você declara uma remuneração para pagar a sua contribuição do INSS, na hora de declarar imposto de renda, essas informações elas vão ser utilizadas. A gente tem perguntas aqui, vamos colocar os nossos ouvintes também participando com a gente. Tem a pergunta: Lua, o advogado entra como contribuinte individual? Sim. E aí o advogado, como a gente estava falando, ele não precisa necessariamente ter uma inscrição como simples, ele não precisa estar no simples. Ele, como advogado, ele é segurado obrigatório contribuinte individual.
A gente vai falar mais dele. E se ele nunca contribuiu, dá para fazê-lo retroativamente? Isso daqui é a cerejinha do bolo que está aqui. A gente vai falar bastante disso. O contribuinte individual que nunca contribuiu, então consegue regularizar a situação ainda que esteja com a idade para aposentar? Espera um pouquinho. A gente está aqui. O nosso case. Então, prestou serviço para a pessoa física, o trabalhador é que contribui. E aí, aqui nessa situação, não recolheu na época própria, pode recolher? É o que a gente vai ver mais pra frente. Então, segura essa, que é a pergunta dela. Agora, quando o contribuinte individual, ele presta serviço para a pessoa jurídica? Pode ser no mesmo mês. Esse mês eu aposentei uma pessoa e prestei uma assessoria numa empresa. No mesmo mês você prestou serviço para pessoa física e pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, quem vai fazer o recolhimento? A empresa. Ela recolhe 11% da cota parte do trabalhador e vai recolher mais 20% da cota parte dela. E se ela não fez, empregado não pode, empregado doméstico, contribuinte individual não pode ser prejudicado por esse não recolhimento. Deve ser contabilizado esse período. No caso de cooperativa, cooperado, porque a cooperativa também é responsável pelo Também, recolhimento. sim, também. E aí, uma outra situação, o que eu ia falar aqui? Presta serviço para pessoa jurídica, então 11% cota parte do trabalhador, 20% da empresa. O dia do pagamento muda, dia 20%, responsabilidade do recolhimento é da empresa. Mas a gente, no nosso caso, por exemplo, eu recolho sozinho, só que eu tenho contratos com várias empresas que eu presto assessoria para eles. Eu sou advogado deles, na condição de pessoa física. Eles teriam que recolher? Eles que recolhem. Aí, Já vai ligar para todo mundo na segunda-feira. Eu não recolho nem dos funcionários. RPA. Defendendo todos eles. Aí é aquele recibo de profissional autônomo, RPA. Aí no RPA desconta os 11%. Agora, dentro disso, lembrei o que eu ia falar. Nossa, tem 5 clientes PJ me paga mensal. O que é importante? Quando ultrapassa o teto. Porque lembrando, a nossa cota parte tem que ser limitada ao teto. A cota parte da empresa, então vamos pensar. Esse advogado que presta serviço para pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, ele já ganha, vamos colocar 10 mil reais na pessoa jurídica. Ele não vai precisar recolher da pessoa física, porque o limite de contribuição é o teto da contribuição. Agora, da pessoa jurídica tem uma outra situação. Caso que trabalha para várias pessoas jurídicas. A pessoa jurídica, o contribuinte individual, então ele deve avisar, comunicar quando ultrapassar o teto. Porque a pessoa jurídica deve recolher até o limite do teto na cota parte do trabalhador. Então, os 11% que retém da remuneração do contribuinte individual tem que ser limitado ao teto. Então, se numa empresa ganha 3, trabalha em 3 empresas que ganha 3 mil reais, você vai escolher de fazer o desconto na empresa A, na empresa B vai recolher no limite do teto, 3 mil mais a diferença até chegar ao teto, e na terceira empresa vai comunicar que não é para fazer o recolhimento e comprovando com os RPA, com o RPA ou comprovando já o recolhimento pelas outras empresas. Lembrando que a cota parte da empresa é sobre o valor total da remuneração. Então, se ganha 3 mil, 3 empresas ganham 3 mil, a cota parte do trabalhador vai ser limitada ao teto nessas situações. Agora, a empresa sempre vai ter que recolher os 20%. E naquela situação que o contribuinte individual ganha 10 mil, mais que o teto, a empresa recolhe, cota parte dela, 20% sobre o total da remuneração. É a mesma ideia do empregado. Então, a empresa,
quando contrata, Sim. seja um empregado, seja um contribuinte individual, a cota parte dela não é limitada ao teto. Ah, tá. Então ela paga 25%. Então ela vai pagar 20% sobre o total. Seja menos que o teto e o contribuinte individual demonstre que ele já recolhe em outra empresa, essa empresa C vai ter que recolher sobre o teto da cota parte dela. Agora a cota parte do trabalhador, limitada ao teto. Quem que tem muito problema com isso? Médicos. Médico que presta muito... tem muitos convênios, convênio médico, e aí ele recebe de todos os convênios, recebe no consultório, e aí acaba sendo descontada a contribuição dele em todos. Então isso é bem legal quando a gente vai fazer um estudo de um médico, na hora do planejamento, incluir essa parte também da limitação das contribuições. É possível pedir os retroativos? Sim. Então, não só regularizar daqui para frente, mas solicitar os retroativos. Demora? Então, não vou entrar que demora. Não, mas a gente tem que fazer o que é certo. Demora, mas uma hora vai entrar. Tem que ser feito. E assim, Mas tudo bem. Administrativo na Receita Federal. Sempre pensando no quê? Sempre pensando no valor que a gente vai agregar para o nosso cliente. Então, uma coisa é ele não querer porque demora, mas outra coisa é ele ter essa informação. Porque se ele paga desse jeito é porque nunca ninguém falou para ele. Então vamos colocar de novo a situação. Ela está aposentada já? Não está aposentada. Tá, então ela pagou como contribuinte individual, vamos colocar um salário mínimo. 2 salários mínimos, vai, que seja. Ela pagava R$2.000, mas na verdade ela recebia 5.000. Se é possível regularizar essa parte. É possível regularizar essa parte, mas lembra que vai ter que comprovar esse valor e Emissão de nota fiscal. a nota fiscal é uma das provas, ou os recibos de... Sim. No caso a pessoa é PJ. Se tem nota fiscal. Agora, sempre lembrando a parte do imposto de renda também. Sim, É. vai pagar a diferença ainda. Só declarar no imposto de renda também é prova? Sim. Porque a pessoa não tem nada. A própria IN... Só que mandou ver imposto de renda. Isso. Não, eu tô falando sempre. Não, sim. É a maioria dos clientes. É sério. Eu mandei ver o imposto de renda lá. Mandei para o imposto de renda, é ótimo. É verdade. Já tá se doendo ali com a notificação que vai chegar. Não, a própria instrução normativa, Eu peço revisão, né? ela fala que a declaração de imposto de renda é prova para comprovar a atividade. Para comprovar a atividade, que é o mais. Então, ela vai ser prova também para comprovar o rendimento. Uma outra coisa que eu incluo no planejamento previdenciário. Porque nós, como advogados previdenciários, o nosso fim é a aposentadoria do nosso cliente. Então, a pessoa vem, geralmente eu fazia com pessoas mais jovens, para planejar daqui até a aposentadoria. Então, para já ir regularizando, criando aquele laço com o cliente, a gente vai regularizando todas essas situações. Dá para fazer só quando da aposentadoria? Dá. Mas se ele nos procurou, vamos... Já vai arrumando. Sempre criar valor para o nosso cliente. E aí é o que nós fazíamos, retificação do CNIS. E aí demorava por toda aquela situação. Quando dá entrada com a aposentadoria, ele é mais rápido que é feito tudo junto. Mas pensando numa pessoa que não está prestes a se aposentar, é uma outra situação para incluirmos no nosso planejamento previdenciário. O que eu incluo no planejamento previdenciário? Então, ali no final, eu coloco as hipóteses, todos os tipos, então, que nós tínhamos de aposentadoria, né? Aposentadoria, hipótese A, às vezes tem 6 tipos. Tem 6 tipos de hipóteses ali. E o quanto a pessoa teria que pagar daqui para frente. Aí você faz pagando sobre o mínimo, pagando sobre o teto, pagando sobre meio termo. Você vai ver o caso concreto do cliente. Mas mais do que isso, o que ele tem que fazer, o que ele vai ter que regularizar daqui para frente para conseguir uma aposentadoria? Aí eu incluo no meu planejamento previdenciário, primeiro, aquelas situações dos indicadores do CNIS,
Quando tiver um P na frente daqueles indicadores, é de pendência, de problema. Temos que regularizar. Então ali ele já fica, opa, certo. Não tá nem na decisão. Porque essas situações, justamente, a gente pode regularizar tudo já com a aposentadoria, ou então retifica o CNIS já para incluir. Uma outra situação que estava sendo bem interessante, procura estava grande, procura grande assim, a pessoa não sabe, mas quando a gente começa a falar para uma pessoa, essa pessoa vai falando para outra, é o que? O tempo de deficiente. Porque mesmo que a pessoa não tenha o tempo de se aposentar ainda, é possível o quê? Requerer administrativamente para que seja avaliada a deficiência dela. O pedido apenas para verificação dessa deficiência. E essa deficiência, então, daí ela já vai passar pelas perícias médica, social, verificando que há deficiência, esse tempo a mais, que é majorado, que tem aquela tabela de conversão de tempo de deficiente para comum e tal, ele já vai para o CNIS. Então é uma outra situação também que a gente consegue agregar valor. A reforma manteve isso? Não fala nada. Agora, o que é importante agora também quando a gente está falando de reforma, é sempre verificar se no período que a pessoa daqui para trás, ela teve deficiência. Porque aí a gente consegue incluir esse fator majorado da deficiência. Especial também ou não? Também. Na aposentadoria especial, na reforma, ele... não. Aposentador tira, Não, né? Conversão não. Então, a reforma tira. A reforma Então, a mesma ideia que a gente faz para aposentadoria especial é a mesma ideia da deficiente. Que é o quê? A pessoa não consegue se aposentar pela aposentadoria de deficiente, mas ela tem tantos anos, de 5 anos para cá ela é deficiente, mas ela trabalha tal, mas ela tem uma deficiência. Esses 5 anos ele deve ser computado majorado. E aqui, fugindo um pouquinho do tema, mas só como entrou nisso, só para dar um fecho que é bem importante, que nós estamos defendendo é o quê? O tempo que a pessoa recebeu auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ele conta como carência. Já está legal isso, reconhecido o tempo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez como carência. Mas esse tempo, ele é incapaz. Se ele é incapaz, ele tinha deficiência. Porque lembrando, a deficiência ela é menos do que a incapacidade, porque a deficiência leve, moderada e grave, mesmo a grave a pessoa pode trabalhar. Pode trabalhar, ela sai do trabalho para passar por uma perícia. Então, esse tempo que a pessoa recebeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, vamos computar também diferenciado com o fator de conversão 1.4, porque entraria como deficiência grave. Então, olha só os casos de pente fino. Mas é tese ou você já conseguiu alguma coisa assim? Eu estou entrando... Até o Hélio Gustavo, ele está escrevendo um artigo sobre isso. As palavras dele. Isso é tranquilo. Então tá. Eu estou trabalhando muito em cima disso. Muita gente pode Muita ter, gente. essa E até o que eu estou falando muito de pente fino para passar essa informação. Então, só um adendo aqui no nosso tema, mas vamos trabalhar com isso, porque às vezes é esse tempo que está faltando que vai fechar a aposentadoria da pessoa. Então, é a pergunta que não quer calar, né? O que nós achamos que vai acontecer é que passou a reforma, aí vai passar assim, vamos supor, até setembro de 2019 é possível o reconhecimento da conversão. Depois dali não é possível. Então, usando até por analogia, essa conversão da comum para especial, até tal data é possível converter o tempo comum em especial. Depois dessa data, então, isso daí... Uma paradinha de 1 minuto. Então, isso daí é o que a gente tá... É a pergunta que não...